Jesus chorou? Porque olhar para a pessoa de Jesus nos traz um filtro quanto ao choro, porque há choros desvairados. Quem nunca chorou por algo que no futuro depois teve vergonha por ter chorado no passado por aquilo? Quando no momento de perder aquilo, chorava. Mas com o passar do tempo, conquistou-se, cresceu e viu que aquele choro era um choro desvairado. Então, por isso eu desisti de pensar e ir por esses caminhos e busquei colocar Jesus como aquele que é o nosso norte para tudo que fazemos. E Ele o é. Cristo deve ser a base para todas as nossas expressões. Então Jesus chorou. E uma das primeiras coisas que eu descubro porque Jesus chorou, eu sempre disse essa frase, porque Deus, amando a gente, se tornou gente para salvar a gente. Então, Cristo é gente. Cristo é 100% homem e 100% Deus. Então, ele tem todas as nuances humanas, ele tem todos os sentimentos humanos. Ele tem tudo que o homem possui, todas as situações que há inerente ao homem, Cristo é e ele tem. Agora, ele é 100% homem e 100% Deus. Então, veja, como homem perfeito, Jesus chorou, e quando nós analisamos o porquê e quando chorou, entenderemos o que é realmente valioso. Porque já que a lágrima é a expressão, é a linguagem da maior dor que não é expressa por palavras. Então, Jesus derramou essas lágrimas em alguns momentos das quais ele não havia palavras para traduzir aquela dor que ele sentia. Então, olhando para ele, a gente vai poder filtrar o nosso choro, colocar o nosso choro em um patamar de equilíbrio. E eu não estou, pelo amor de Jesus, dizendo para que ninguém chore. Pelo contrário, cada um expressa suas emoções. Mas eu, como homem de Deus, e por passar o que tenho passado, eu acabei calculando e imaginando essas coisas e entrei por esse caminho. Veja só, Jesus chorou porque ele é uma pessoa, porque ele é 100% homem e 100% Deus. Quando você olha para números, os números ele tem valor. E o número 2 aponta para Cristo como o Salvador, e aponta porque ele tinha as duas naturezas. E ao observar isso, no 1 Coríntios 15, 47, Paulo fala que ele é o segundo homem, porque ele tem duas naturezas. Ele tem a natureza divina e também a natureza humana. Ele é Deus e ele é homem. Ele é o homem-Deus sentado no trono. Só podemos ter a certeza da nossa salvação, ressurreição e da nossa vida eterna, porque há um homem sentado no trono. E esse homem é Jesus Cristo, o Rei da Glória. Ele é o homem-Deus que está adorado, sentado no trono, o único digno de honra e digno de glória. As obras de Cristo têm dois estágios, sofrimento e glória. No primeiro momento da manifestação de Jesus como homem, ele veio como filho de Maria, e nascido ali por obra do Espírito Santo, viveu na terra 33 anos e 6 meses, um homem de dores, como a definição fala, homem de sofrimento, homem apaixonado por aquilo que foi levantado, pela obra que lhe foi dada, homem de sofrimento. Jesus sofreu até a morte mais humilhante e mais terrível, a morte na cruz, porque tinha muito sofrimento. Há um sofrimento envolvido na salvação do ser humano, e Cristo padeceu cada um deles por amor dos seus servos escolhidos. E também tem glória. Após a sua morte e ressurreição, 40 dias depois de ser visto pelos irmãos, foi assunto ao céu e está sentado à destra de Deus. Ele está coroado de honra e glória, amém? Para sempre e eternamente, e haverá uma segunda vinda dele, quando ele virá nessa sua glória, e a igreja espera isso simultaneamente. Mas quando a gente vai para o livro de Levítico, estudar Levítico 5:7, que fala que quando uma pessoa pecasse, ela devia trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, e um era sacrificado ao Senhor e o outro era queimado. Porque a obra de Cristo tem essas duas situações. Ela tem que tratar o pecado do pecador, mas ela deve reconciliar o pecador com Deus. A primeira oferta trata o pecado, a segunda trata da reconciliação, de trazer o homem para estar diante de Deus. Então o número 2 fala disso, fala dessa situação, por isso Cristo tem duas naturezas, e por isso eu quero provar para você algumas situações da qual Jesus é muito humano ao chorar em meio às situações que ele enfrenta. Veja, uma oferta é pelo pecado, como eu disse aqui, para o pecado, e uma oferta é queimada, oferecida pela pessoa para a sua reconciliação. Deus perdoa o pecado e aceita essa pessoa. Isso é dupla face, essa é a obra de Cristo, esse é o número da salvação. A segunda pessoa na divindade
é Cristo. Então o número 2 fala tudo sobre isso e aponta que Cristo é essas duas naturezas e é 100% homem, e o seu choro vai traduzir aquilo que palavras não podem, porque era muita dor em relação a algo valioso. Como nós hoje também choramos, muitos de nós, a perda de coisas preciosas, isso nos leva a um choro que as palavras não podem traduzir, somente as lágrimas. Então Jesus tem emoções e entende a nossa tristeza. E o choro, portanto, é uma expressão correta do ser humano. Descobri também na pesquisa, e eu me lembrei de uma experiência, quando eu estive visitando a tribo Yanomami, né, com o pastor João Márcio, pastor Torres e pastor Júlio, da Igreja de Cristo, e a gente esteve ali naquela missão, e em dado momento, tinha um índiozinho, né, um bebê de índio ali, chorando bastante, e o menino mais velho, um menino de 7, 8 anos, mais ou menos, cuidava daquele bebê recém-nascido. E aí, enquanto a gente estava conversando, aquele bebê chorava estridentemente, e o choro do bebê é para que os pais reajam rápido, por isso é estridente, é agudo, e o pai tem que resolver, porque ninguém suporta o choro de um bebê. Olha, os choros vão tendo suas nuances. Mas então aquele bebê chorava por causa de fome, ou alguma coisa que ele tem necessidade de ser acudido. Mas lá na tribo é ensinado o seguinte, eu vi isso pessoalmente. Quando o bebê chora, eles são reprimidos no choro deles, porque não é bom. Então é ensinado, a criança mais velha que está cuidando do bebê, quando ele chora, aquela criança mais velha põe a boca no ouvido da criança e faz um som, até que ele desista de chorar. Não atende o choro da criança, reprime aquele sentimento, e é assim que eles cuidam, para que a criança não chore. Quando eu vi aquilo, eu fiquei assustado, fui lá e peguei o bebê daquela criança, coisa que não podia fazer, eu descobri depois. Mas eu peguei a criança, já aconcheguei, a criança parou de chorar, e depois os pais vieram bravos, porque eu tinha feito aquilo. Né, a gente é meio entrão nessas coisas, é automático da minha alma, esse tipo de ação. Bom, isso mostra então que em muitas culturas o choro não é bem-vindo, não é visto. Né? Há quanto tempo foi dito que chorar não é para homem não chora, é coisa de mulher. No Brasil foi dito isso. Outras nações diziam que mulher não podia chorar, só homens e grandes heróis choravam e podia expressar. É loucura. E acabaram dizendo que o choro também é uma coisa cultural. Mas eu digo para você, pensamento humano está errado. O choro, ele é uma expressão humana e dada por Deus, para que nas angústias dessa vida tão sofrida, possa algumas coisas sair. Quando as palavras não resolvem, as lágrimas vão traduzir. E Deus sabe ler as lágrimas. Ele é especialista em ler as lágrimas que correm de um rosto por causa de uma dor que não se traduz em palavras. Deus é isso. Agora, vamos entender um pouco quando Jesus chorou. Primeiro, Jesus chorou quando Lázaro morreu. Era uma amizade com uma base na revelação do propósito de Deus que libera a honra em receber e servir. Lázaro sempre recebia Jesus, Marta e Maria estavam sempre dispostas a estar. Jesus tinha tanto prazer no serviço oferecido por Lázaro, Maria e Marta, que ele, quando passava naquela região, ele não ia para outro lugar, ele ia para a casa do seu amigo Lázaro. Porque na casa de Lázaro havia honra, havia serviço com prazer. Você imagina cozinhar para 13 homens e um só destino, pregar para todo mundo o tempo todo e comer tudo que havia, se não estivesse de jejum. Assim era Jesus com seus 12 discípulos. E aquilo ali era tremendo, e Marta e Maria trabalhavam para sustentar aquela equipe missionária tão poderosa. E isso é tão gostoso, irmãos, porque servir Jesus com essa revelação tão grandiosa de prazer, sabe, você ter aquele sentimento que Jesus é seu amigo, que Jesus é amigo. Eu tenho essa intimidade de dizer ao meu Senhor, e eu disse para ele, na tristeza da minha perda, da minha mãe, de amigos, como eu disse, ó Senhor, tu é meu amigo, mas tu levaste pessoas tão preciosas, não quero ser egoísta, porque se eu os amo, o Senhor os ama muito mais, mas entenda a minha alma que está despedaçada. E eu disse a ele, tu és o meu amigo, e quantas vezes eu disse isso para ele no processo de dor, deserto e de perda. Senhor, tu és o meu amigo. Ele é meu amigo, igreja, posso dizer, o Senhor Jesus o é. Não é errado ter esse sentimento, eu tenho honra em servi-lo, eu tenho prazer em servi-lo, eu tenho prazer e espero que ele me ordene, que ele me encaminhe para o lugar do seu desejo. Porque para mim, não seguir o desejo do Senhor seria desonra, não honrar o Senhor no que ele quer seria ofensa, seria maltratá-lo. Agora eu digo isso, que o conforto meu e seu reside no laço de amizade, porque Jesus em dado momento disse, eu já não vos chamo servo, mas de amigos,
pois o servo não sabe o que o Senhor faz, mas eu vos tenho falado aquilo que o Pai tem me revelado. Então, um laço de revelação em um princípio de uma amizade sólida, profunda, sabe, isso aqui, a igreja que tem, vai passar vale, derrota, vai passar o que for, e vai sair cantando louvores ao Senhor. Porque Paulo nos explica que quando nós passamos essas tribulações, o amor de Deus é derramado. Agora, eu preciso conhecer esse amor, porque é no conhecimento, quando eu conheço esse amor, e eu não estou conhecendo ele no esforço teológico do meu próprio braço, mas de uma experiência que se torna uma âncora poderosa. O mundo não entende, eu falei esses dias, o Datafolha liberou uma pesquisa dizendo que os crentes são os que menos medo têm de morrer. Glória a Deus. Os cristãos são os que menos medo de morrer têm, por causa de sua esperança. Isso é dado pela amizade que tem com o Senhor. Agora veja, em dado momento eu olhei para Jesus e fui salvo. Mas no decorrer dos anos eu preciso olhar para dentro. E quando eu olho para dentro eu o conheço. E eu sou alimentado pelo seu amor. Você nunca será nutrido por uma comida que você não come. E você nunca será nutrido por um amor que você não corresponde. Então se o amor de Deus está no seu coração, tudo que você passar, você vai passar sustentado por esse amor. Não haverá tanta confusão. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Compreendem isso? Somos consolados porque o amor de Deus é derramado aqui dentro. E quando ele é derramado no meu coração, todas essas perguntas não têm mais sentido. Eu estou confortavelmente atendido pelo Senhor. Então, Jesus chorou, quando ele chega na casa de Lázaro, e depois do recado ter sido dado, ele ainda espera um tempo. E quando ele chega, uma das irmãs vem para Jesus, com aquela crise pessoal nossa. Senhor, se tiveras aqui, João 11, se tiveras aqui, Lázaro não teria morrido. Jesus falou, minha filha, tu não sabe, eu não disse para você, que se você crer, verá a glória de Deus, e ela reporta a esperança para o futuro. Mas Jesus queria dar um sinal naquele dia, para que eu e você no dia de hoje, estivéssemos confortados. Ele é o Senhor da vida, a morte não é o fim, não é a aniquilação. Choramos por um tempo, mas somos sustentados por essa experiência, por essa âncora da fé inabalável, que o mundo não sabe, mas que nós sabemos. Então, quando Jesus faz isso, ele diz que vai ressuscitar Lázaro, e esse poder da ressurreição vem. Então, nós descobrimos essa situação desse conhecer esse amor de Deus. Conhecer o amor, eu preciso conhecê-lo. Sabe, não, como eu disse, um esforço mental, psíquico, sabe, eu preciso conhecê-lo como uma revelação tão profunda, que salta das letras e entra, sabe, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus, ele é o verbo que estava com Deus e veio e habitou entre nós. Então, quando eu o conheço como a palavra de Deus e tenho essa experiência, além da letra, numa revelação profunda, eu posso dizer, és o meu amigo. Sabe, os judeus, quando viram Jesus, nesse momento do versículo, Jesus chorou no Velho Testamento, o melhor versículo é não matarás, mas no Novo Testamento, o menor é Jesus chorou. Jesus chorou. Só tem essa expressão. Porque o judeu dizia, veja, ele não é amigo dele, por que não o ajudou? Por que não o socorreu? Havia muito mais processo no meio daquilo, e muitas vezes nós somos questionados. Muitas vezes nós somos indagados, pessoas falam, o que está acontecendo, meu irmão? Né? Algumas pessoas de fora não entendem os processos e não se espera que seja entendido, porque é para a igreja. Jesus chorou porque viu a tristeza que a morte causa nos parentes e amigos de Lázaro, seu servo. Jesus chega na casa de Lázaro, aquele que servia com tanta dedicação, suas irmãs, há um luto. E ele vai fazer algo ali. Mas o que fica ali implícito naquela situação do choro de Jesus é a agonia mesmo humana. Quando ele chega e ele presencia aquilo que foi resultado da queda de Adão, quando Adão, desobediência, Adão e Eva, ele sai fora da direção de Deus, e então agora a morte reina. Então Jesus sentiu como ser humano o estrago que a morte causa. E ali, quando ele viu Marta Maria, viu seu amigo preso nas garras da morte, Jesus chora com aquela dor, e ele tem essa expressão humana do choro, sabe, da dor. Ele sabe o que a gente passa, querido.
Jesus perdeu amigos, Jesus mesmo passou pela cruz, ele mesmo morreu entregando a sua vida. Agora a morte ela vai ter um fim, como Paulo escreve no capítulo 15 de Coríntios. Essa é a nossa esperança. Paulo canta, salmodia seu próprio salmo contra a morte, dizendo: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está o teu aguilhão, ó morte? Porque Cristo venceu, e a nossa esperança então está nisso. Veja, a morte, ela não estava no plano de Deus, ela é um resultado do pecado. A morte não estava no plano de Deus, ela é resultado do pecado, como está em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Agora, não encerra só nisso, mas o dom de Deus é a vida eterna através de nosso Senhor Jesus. A morte, ela continuará sendo, apenas uma mensageira para levar-nos até o Senhor. E esse é o nosso coração. Continuamos, veja só. A dor perturbou e ele ficou comovido, vendo as pessoas como homem perfeito, a tristeza da separação, a morte. E como Deus, o Senhor da vida eterna, ele vivenciou a quebra da vida gerada pela desobediência humana. Isso estava no conflito da alma do Senhor, como está em João 11, 33, 35. A Bíblia diz também, continua declarando em João 11, 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cujo tinham posto uma pedra. Ele agitou-se, ele se comoveu no mais íntimo do seu ser e ele chorou. E todos viram como eles choraram, porque as lágrimas é a tradução de uma dor que não se fala, que não há palavras para traduzir. Ele passou no mesmo processo. Via de regra, então, entendemos que ao perder coisas preciosas, é normal que se chore, igreja. O choro, ele honra o luto. É claro que isso tem limite, que isso tem padrões, mas é importante sim a expressão das lágrimas e da dor. E é importante que a igreja entenda. Eu vejo pessoas, você vê pessoas que venceram o Covid, saíram, elas saem quebrantadas, saem emocionalmente abaladas, porque enfrentaram o vale da morte mesmo. Suas memórias foram balançadas, suas estruturas, e muitos, ao vencer a Covid, chegaram em seus lares desmembrados, faltando membros da sua família. Eu tenho notícia de gente que está na UTI sem saber que o pai e a mãe já foi. E para ele está começando a recuperar, ele nem imagina. Quando ele passar por isso, chegar na sua casa, vai ter que enfrentar mais essa realidade. Então, toda pessoa que enfrentou a Covid de uma forma violenta, ao visitá-lo, ao estar com essa pessoa, vá com paciência e ouve ele falar. E ele vai falar 1, 2, 3 vezes a história para você, mas é a maneira, e psicologicamente isso é o fato. A pessoa se cura quando ela fala. E a pessoa vai falar, e às vezes ela vai reportar para você uma situação. Não impeça, apenas ouça, aprenda a ouvir, aprenda a ser empático, chore com os que choram. E eu não quero fazer uma igreja melancólica, pelo amor de Jesus. Eu quero ordenar os sentimentos e posicioná-los de forma coerente. Ora, eu fui em um velório e o pastor muito chorando porque sua esposa havia, e ele clamava, e a consciência dele o acusava, e eu disse: pastor, chora, meu irmão, libera a sua dor, deixa aí. É lógico que tem tempo para isso, o momento é esse. Então, aconselhando, é assim que se dá. Jesus, sendo um homem perfeito, ele chora a perda de seu amigo Lázaro, mesmo sabendo que ele iria ressuscitá-lo agora há pouco. Mas ele nos ensina e nos educa, nos disciplina. Quanto é importante as emoções humanas, mas elas precisam, é claro, ser colocadas em equilíbrio. Se passar, perde-se. Não tendo, perde-se. Tem que ter dentro do ponto. Você consegue entender o que eu estou passando para você? Eu espero muito que você entenda isso. Então, ele entende a nossa dor, Jesus. Ele esteve naquela situação. Ele não chorou com os irmãos de Lázaro, mas também as confortou com palavras de apoio. Jesus é um Deus, não é um Deus impessoal que fica distante. Mas eu digo para você, de todas as lutas que passo, e quando a coisa aperta, a primeira sensação é que parece Deus está impessoal. Deus está distante. Ora, irmãos, isso é da natureza humana associada a Satanás. Ou você acha que quando você está numa pegada dessa, os demônios tiram folga? Eles trabalham dobrado. A ideia deles é que haja blasfêmia, que haja murmuração, que em vez de uma fogueira de sândalo que libera um aroma suave, queime-se ervas que não dê odor perfeito. Quando se esmaga a flor, é implícito que libere esse perfume. Mas ao se apertar algumas outras, não sairá um bom odor. E aí você, como servos do Senhor, mesmo em nossa dor, daremos a Ele glória, honra e louvor. Isso é esperado pelos céus.
Pois Cristo sofreu mais que nós. Não se compara, todos nós somos pecadores, e se amontoasse-nos de sofrimento sobre sofrimento, nada seria injusto por causa da nossa sina de pecado. Mas ele não, homem sem pecado, homem justo, santo. A igreja precisa entender isso. Os apóstolos sofriam e amavam o Senhor a cada sofrimento e sentiam dignos por isso. Imagina Paulo perdendo discípulos, Pedro e vendo a igreja perseguida e aquela dor. E eles continuavam adorando o Senhor e buscando a face do Senhor, que é o coerente. Então, quando em meio às perdas somos levados a pensar que Ele não mais importa, que até é indiferente à dor que tal situação nos causa ou impõe, que Ele é um Senhor rude ao permitir tal dor. Como assim? Como pensar assim? E eu sou induzido, se eu não corrijo o meu pensar antes de falar, eu filtro, porque é terrível. A dor, a perda. Agora eu não perdi para Satanás, eu não perdi para o mundo, foi para a glória do meu Senhor. Digo de minha mãe, digo-me de meu pastor e de tantas outras pessoas, que perder é um tempo apenas. Daqui a pouco celebraremos as bodas do Cordeiro naquela mesa em que o mesmo Cordeiro irá nos servir. É nossa fé e nossa esperança. Continuemos, pensamos assim, veja, como assim pensamos, amado? Qual a dor foi causada no Criador quando a sua criação amada pecou? Conseguimos imaginar? Qual o preço exigido para a reconciliação da criação amada? O próprio Filho de Deus deveria vir. Por quantas dores o Filho amado de Deus passou para nos redimir da maldição de nossos pecados? Só quem de fato encontrou-se com o Salvador pode ter esse conhecimento. Só quem tem os olhos da fé abertos possui tão profundo conhecimento de tal verdade. Quando a igreja entende isso, a gente chora a nossa dor, mas não somos consumidos pela dor, somos abraçados pelo amor confortante do Pai. É algo sobrenatural. Isso você não adquire no conhecimento esforçado da mente, mas de uma experiência vivida com Jesus. Quando você olhou para Jesus, adquiriu a salvação. Mas quando você olhou para dentro, você passou a amá-lo, a ser nutrido por esse amor e a corresponder a este amor. Já não há erro. Já não há erro. O mundo jamais vai entender isso, porque isso está implícito à igreja. É entregue à igreja pelo Espírito Santo. Não é a todo o mundo. É aos eleitos escolhidos do Senhor, a igreja do Senhor Jesus. O Filho único e amado de Deus deixou sua glória e veio a este mundo de lazarentos para buscar o que se perderam. Ele abandonou a glória. Olha o sofrimento do Filho de Deus para nos conduzir. Essa vida é um tempo. A eternidade está para chegar. Uns já entraram a ela por meio da morte, não é verdade? Outros irão caminhando como a igreja. Eu participo agora da igreja triunfante. Nós somos a igreja do combate. Estamos aqui ainda para combater e lutar diante do Senhor. Ele chora conosco e nos conforta. Ele é o Pai das consolações, como nós lemos em 1 Coríntios 1:3. Ele é o Pai da misericórdia, o Pai de toda consolação. Sinta-se consolado. Não negue a sua fé, sinta o conforto e também não negue o seu luto, chore o seu luto. Jesus chorou no velório de seu amigo, que ele ressuscitaria daqui a pouco. Ele percebeu a tragédia da morte na vida humana, o que causa na alma humana. Ele entende isso, já que a lágrima é a tradução da dor que não se traduz por palavras, pelo verbo, então que chore, é normal. Mas esse choro, ele não é um choro de desespero, é a dor de algo precioso que se foi. Daqui a pouco nos encontraremos de volta. E estou falando de choro porque é um tempo de muito choro. Para nós que estamos aqui, muitos no Brasil, quantas mortes, quantas pessoas partindo antes. Segundo ponto, Jesus chorou quando viu Jerusalém. Sabe por quê? Porque é o choro pela ausência de arrependimento, consentimento, a liberação do juízo. Então, no primeiro choro, o propósito de Cristo foi cumprido. Ele é humano, o ser humano deve chorar na perda de coisas preciosas. Deve chorar sim, mas é consolado pelo Espírito Santo. Em todas as lutas, o Senhor nos faz mais que vencedores. Sabe quando a gente tenta equalizar? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí você começa a fazer as contas. Como isso faz bem, como isso coopera para o bem do pastor Hamilton. Minha mãe estava bem de saúde e em 13, 14 dias partiu. Para o pastor Gonzaga,
para a pastora Cleonice, como isso coopera? É pela fé no nome de Jesus. Como isso coopera para a igreja? Toda luta, Deus é capaz de pegar os nossos cacos, refazer um vaso novo, e essa é a nossa esperança. Primeiro momento, esse laço de amizade do Senhor, só os que têm amizade com o Senhor, que são amigos íntimos no princípio de um relacionamento profundo, serão consolados, inevitavelmente consolados, assegurados, confortados. E esse conforto ele prometeu, e ele já nos mostrou isso. No segundo ponto, ele olha para Jerusalém, e ele chora, porque ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quem me dera que vocês conheceram o tempo da vossa visitação. Se vocês soubessem quem é que está aqui, eu quisera juntar vocês como a galinha faz com seus pintinhos, proteger, mas para vocês não foi dado o poder de ver e de ouvir. Vocês não conhecem o tempo do arrependimento que chegou para vocês, e ele então via o destino. O que estava vendo? Por falta de arrependimento viria o juízo. Porque, irmãos, ninguém pense, só não será passivo de juízo quem está debaixo da cruz de Cristo, quem está debaixo do sangue de Jesus. Porque o evangelho sem sangue é fracasso. O evangelho, para ter resultado, ele nasceu de um sangue de um justo. Só somos justificados porque um justo se entregou por nós. Ele é justo e justificador. Então há uma dor muito grande para que sejamos salvos. E aqui nós encontramos, quando Jesus foi a Jerusalém, e porque o povo não reconheceu a oportunidade que Deus lhe tinha dado, quando enviou Jesus. A igreja já chorou por aqueles que não se arrependem. Nós já choramos, eu estou equalizando, buscando equalizar a noção de choro. E eu peguei Jesus como personagem principal, porque ele é o nosso norte. É para ele que nós olhamos. Pelo que devo eu chorar? Por perdas preciosas. Sim, o choro é a expressão de uma dor que não se traduz por palavras. Já entendemos isso. E sempre que temos algo precioso e perdemos, choraremos. Pessoas que nós amamos e o que temos, a gente vai chorar por aquilo. E esse choro precisa vir de uma forma equilibrada, e ele vem com o conforto e o consolo do Senhor. Agora aqui é o choro pela ausência de arrependimento. Pessoas que não se arrependem, não conhecem o tempo da visitação, e irão estar debaixo de um juízo terrível. Às vezes a gente vê a igreja estremecida porque não entendeu que está debaixo de uma proteção. A pior perda é a perda de sua alma, mas ela já foi compra pelo sangue do Cordeiro. Ó, igreja, sinta-se segura nisso, sinta-se firmado nisso, é promessa de Jesus. A morte, se vir, ela vem para nos levar ao nosso Senhor, é nossa esperança, é nossa confiança. Agora, a dor que Jesus sente, um dos choros de Jesus, foi ver que no meio do povo havia gente que não se arrependia, não conhecia o tempo, e sendo isso fato, cairiam em juízo, e como caíram. Jerusalém, Jesus chorou porque ela seria destruída e pisada. Depois de sua morte, no ano 70, o general Tito invade Jerusalém, massacra Jerusalém, acaba com tudo. Jesus chorou por aquele dia no futuro. Ele sabia que a ausência de arrependimento liberaria aquele tipo de juízo. Esse juízo viria. Eu sei que essa geração não quer ouvir sobre isso. As pessoas estão sendo ensinadas a se acomodarem, a deixar no sótão de seus corações pecados, a deixar pecados sendo acariciados na parte mais íntima de suas vidas, e elas são confortadas por vários púlpitos, dizendo que isso é normal, que pecar é normal. Mas eu leio o Evangelho de João, o discípulo amado, ele diz que aquele que peca nunca viu Deus. Aquele que vive na prática do pecado não pertence ao Senhor. Então estão fazendo uma associação fora do Evangelho. E não há choro, porque não há arrependimento. E a sentença vem, porque aquele que não tiver debaixo do juízo que foi derramado sobre Cristo, irá receber esse juízo sobre si. Só está livre desse juízo e desse julgamento todo aquele que debaixo do sangue do Cordeiro se esconde. E ao se esconder, ele vai ter repulsa do pecado que condenou o seu Senhor. Ele não vai fazer uma associação pecaminosa, justificada por um enlace que não existiu entre Deus e o pecado, entre Cristo e o pecado, entre a luz e as trevas. Luz, igreja. Então o outro momento é esse. Eu quero condensar, eu quero direcionar o meu choro. Então eu já sei que posso chorar por perda de amigos, irmãos, entes queridos. E eu choro porque a honra é um luto honroso.
E o meu choro, ele vem com o conforto. Não é o choro do mundo em desespero. É o choro de alguém que tem pessoas valiosas, que fizeram parte da sua história. Mas enquanto eu choro, o que me ocorre? Eu tenho consolo e conforto. E enquanto eu tenho consolo e conforto, eu vou gemendo e chorando, levando a boa semente. Eu não paro. Porque o Senhor é que sustenta. Veja. O povo não se arrependeu, por isso seria punido. Quando ia chegando, veja só, Lucas 19, 41, 42. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Jesus chorou e dizia: ah, se conhecera por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas está agora oculto aos seus olhos. Jesus sabia que dentro de alguns anos essa cidade entraria em uma guerra e seria arrasada por seus inimigos. Veja, versículo 43, 44, do mesmo Lucas 19. Pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, para que não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Cristo era a visitação de Deus. Mas eles não reconheceram, e isso aconteceu, eu acabei de dar a data. No ano 70, o general Tito, general romano, invade Jerusalém, arrasa com Jerusalém. Jesus falou isso há quantos anos antes? Ele disse, olha, Jerusalém, e quantos irmãos que não se arrependem? Então, devíamos chorar, sim, queridos, a morte daqueles, gente querida e preciosa, pessoas que jamais serão substituídas em nossas vidas. Porque Cristo nos ensina isso, e nos ensina que durante o nosso choro, seremos consolados e confortados. Porque o amor do Pai é derramado sobre nós. Não negue o consolo do Senhor e não perca o luto. Faça isso orientado. Mas também lembre que a ausência de arrependimento, Jesus chorou. Então, nosso coração como igreja, como cristão. E quando eu olho para Cristo, sou salvo. Mas quando eu olho para dentro dele, eu começo a ter dele o que ele é. Ser como ele é. Então, onde está o choro? Pela ausência de arrependimento. Quantas pessoas não estão se arrependendo em nossas casas, em vários lugares, e o meu choro então será por aqueles que não se arrependem. Por quê? Por se não se arrependerem serão punidos, porque só não está punido aquele que já recebeu a punição através de Jesus. Quando Jesus foi no lugar dele, no seu sacrifício vicário, substituto, ele foi no nosso lugar, sofreu por nós. Não seremos punidos porque Cristo já foi por nós, mas aquele que não se arrepende, sobre ele pesa o juízo e essa sentença. Veja, o Senhor Jesus declara em Ezequiel 18:32, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Olha, a Bíblia diz que Deus tem amor, a morte, que é prazer aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Porque está concluído. Aqui nesse caso, a morte definitiva mesmo. Então Deus não quer que ninguém morra, Cristo chorou por isso. Mas o ser humano morre por causa do resultado do pecado. Não foi uma decisão divina. O pecado entrou, e quando ele entrou, ele trouxe a sentença de morte. Vai morrer, porque pecou. Não é porque Deus odeia. Não há isso. Mas porque pecou, e quem peca vai receber como recompensa a morte. Cristo veio para mudar isso, e quando eu entro em Cristo, eu recebo isso. Pastor, mas eu estou vendo pastores morrer, mas não é o dano da segunda morte. Essa morte, ela é apenas levando os cristãos para o Senhor, e então naquele grande dia, quando ele voltar, os que estiverem mortos, ressuscitarão primeiro, e então viverão a vida eterna. Mas ao dano da segunda morte, onde a pessoa vai para diretamente o lago de fogo, e isso são coisas do Evangelho. Aprendemos isso, por isso que é necessário que a igreja clame pelo arrependimento, que cada um de nós aprendamos porque devemos chorar e como chorou. Jesus chorou enquanto ele orava a Deus. Você sabia disso? Jesus foi o intercessor maior que já teve. A oração sacerdotal dele está descrita em João capítulo 17, ele faz uma oração ali. Mas é no livro de Hebreus que nós descobrimos no capítulo 5, 7, 9, como Jesus sabia. Veja só, ele, Jesus, Hebreus 5, 7, 9, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, para todos que lhe obedecem. Essas condições estão sendo apagadas do livro do Evangelho. Não há mais essa de
eu só vou ao culto e depois eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser. Não há essa de eu obedeço a Deus. E quando eu estou no meu banheiro, o que se importa? Quando eu estou só com minha namorada, minha noiva, quando eu estou só, com várias situações, isso não interessa. Eu vou à igreja lá e ter o meu... Não! É preciso olhar para Cristo como Salvador, mas olhar para dentro e, ao fazer isso, ter a sua vida transformada nele, por ele, para ser como ele o é. E então aqui nós descobrimos que Jesus, como intercessor, ele vai clamar ao Senhor, porque Jesus não queria sofrer. Ele sabia que tinha de morrer na cruz para nos salvar e se submeteu à vontade de Deus, mesmo não querendo passar por tanta dor. Lembra de Jesus no Getsemane? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. No entanto, não seja feita a minha vontade. Jesus chorou para que aquela cruz fosse desviada, mas não tinha como. Para salvar e trazer outros a Deus, aquilo era implícito. Então ele se entregou à vontade de Deus. Não fugiremos, irmão, a nada que o Senhor determinar para nós. Não fugiremos a nada que o Senhor propor para nós. Isso é uma igreja adoradora. Isso é uma igreja viva. Isso é uma igreja avivada. Uma igreja que não vai recuar diante de coisa alguma. Cristo, no Getsemane, ele fala ao Senhor, se possível, bom, mas se não é, que seja feita a sua vontade. A igreja ainda ora, Senhor, pode nos livrar, mas não podendo, ajuda-nos a atravessar, dá-nos graça para que possamos passar por essa situação. Jesus chorou diante de Deus, foi honesto sobre a sua angústia, e Deus lhe deu força para fazer o que era certo e vencer. Olha, ninguém gosta de sofrer. Acredito eu, ainda tem alguns que têm uma mente, por causa do pecado, mudado, né? Mas Jesus nos mostrou que podemos ser honestos com Deus sobre o nosso sofrimento. Há pessoas que não conseguem ser honestas com Deus quando sofrem. Ser honesto é como eu disse, Senhor, somos vasos despedaçados, mas com humildade voltaremos para a tua mão, ó oleiro, para que tu possa refazer. Expus a minha dor ao meu Deus ao saber que minha mãe tinha partido. Quando saí de minha casa, minha mãe disse, volta que a gente vai se cuidar aqui um do outro. Ao ver o vídeo em que ela estava na minha casa, ela disse, ô filho, estamos aqui nos cuidando, vem para a gente se cuidar junto. Foi a última vez que ela falou comigo. Eu disse ao meu amigo, levaste minha mãe. Eu abri meu coração ao meu Senhor. Levaste meu pastor, amigo Gonzaga. Senhor, quantas pessoas estão indo? E eu disse a ele, porque a honestidade, sabe, eu não vou questionar o poder de Deus, o que ele é, mas ele é meu amigo, e eu abri a minha angústia para ele. Não abri em blasfêmia, em ofensa, em amargura. Sabe, eu vi Jó dizer, darei eu livre curso à minha dor. Eu não dei livre curso à minha dor, eu preferi passá-la pelo filtro. E disse, meu Senhor, eu quero toda a honra e toda a glória seja sua. Olha, irmãos, o Senhor nos dá força para vencer o que for e o que vier. Ele é a fonte de tudo, sabe? Podemos chorar e mostrar nossa fraqueza a Deus, sem sentir culpa. Deus entende. Ele ouve nossa súplica sincera e nos ajuda na hora da dificuldade. Jesus chorou e você também pode chorar na presença de Deus. Eu preferi falar sobre isso nessa noite justamente pelo quadro que nós enfrentamos. Empatia, quando eu fiz a pesquisa sobre por que choramos, diz que pessoas choram com outras quando elas são empáticas. A igreja precisa aprender o choro de quem chora, é claro. Eu conheço pessoas que vão ao lugar de quem está sofrendo e não quer deixar essa pessoa sofrer e fica amontoando a cabeça de pessoa com um monte de história. Quando você for ao lar de alguém que sofre, vai disposto a ouvir aquilo que sofre, aquilo que dói. E não, isso não é alimentar a dor de ninguém, melancolia, mas isso tem limite. Jesus nos ensinou, porque não dá para sofrer um luto eterno, não dá para sofrer um luto o luto tem que ter limite. Há um momento que se rompe com essa situação, mas é por Deus. Olha, quem está falando isso para vocês sou eu, pastor Hamilton. Eu acabei de sepultar a minha mãe, tem 14 dias. A minha mãe que todos os dias eu ia pela manhã, fazia café para ela, comprava pão, voltava lá, fazia meu devocional. Depois de tudo isso eu acordava, mãe, vamos tomar café, puxava ela, rolava na cama, colocava ela no chão, em pé, vamos, dona Durinha, vamos embora, tomar café. Naquela segunda-feira ela não estava lá e minha cabeça entrou em pino mesmo. E eu chorei muito, me assustei, porque quando eu soube que minha mãe morreu, eu não podia chorar,
porque senão eu agravava meu pulmão, porque faltava oxigênio, eu teria que voltar para o hospital do qual eu não queria voltar. Eu disse, ajuda-me, Senhor. Eu conter o meu luto, a minha dor ali, por causa daquela situação. Na noite que eu passei, a noite toda pensando em minha mãe ali, sofrendo meu luto, calado, sozinho, buscando em Deus conforto, falando para Ele essas coisas. Porque tu pareces indiferente. Porque eu orava todo dia, protege minha mãe, protege minha família, Senhor, cobre com o teu sangue, eu estou na sua obra, eu estou pelejando, protege os pastores. E naquela noite, logo 5 da manhã, notícia de ter ido ao hospital, acompanhar a Cleonice, todo o processo que vocês viram. Vocês estão ouvindo uma mensagem que eu estou falando, buscando o sentido do choro, porque percebo que nesse vale de lágrimas, eu preciso chorar e pensar que tem gente mais chorando. Ora, se eu fosse o único homem no ministério que houvera perdido alguém, deveria eu mesmo estribuchar, gritar e chorar a minha dor e convocar a igreja que chorasse comigo, mas há tantos enlutados comigo, dentro do ministério e fora do ministério, gente amiga, pastores que tombaram junto, e eu regulo isso mesmo. E então eu corri para o filtro, que era o meu Senhor, para entender o que é correto. E o correto é isso mesmo. Chore a perda daquele amigo amado. Chore a perda do pai, da mãe, do esposo, do noivo que não deu tempo de selar essa aliança. Ou do casamento feito, mas logo depois atingido por uma miséria dessa. Tão nova, casada, já se tornou viúva, que é o que aconteceu com tanta gente. Gente que deu à luz e só viu o bebê nascer e nunca mais pôs no braço porque foi sepultado. Eu tenho notícia de ruas que todos os velhos e avós partiram. É um grande vale. Então por que chorar? Por que choramos? Eu sei que muita gente... Eu chorei choros quando Jesus disse para mim que eu devia abrir mão de coisas que eu amava, mas essas coisas eram morte. Para abrir mão daquilo, eu chorei, e então depois eu tive vergonha, porque eu chorei causava a minha morte, não era vida. E depois que eu recebi vida, porque mesmo chorando eu abri mão, eu recebi vida, eu pedi perdão ao Senhor. Há muita gente que chora hoje por perdas que Jesus está dizendo, abre mão disso porque isso é morte. Abre mão desse relacionamento, dessa escolha sexual, abre mão dessa coisa, daquilo e daquilo outro, e a pessoa está chorando, dizendo, como eu vou abrir mão? Quando você abrir mão, você vai ver que Ele mandou você escolher vida, só isso que Ele queria. Mas agora, deixando essas coisas para lá e trazendo para nós, que tivemos perdas de pessoas, amigos, como eu disse, em todos esses níveis, devemos chorar, mas lembre que esse choro, ele vem com o conforto do Espírito Santo que é derramado em nós. Deus, ó amada viúva, ó amado viúvo, ó você, filho que está sem a sua mãe e o seu pai, ó você, neto que amava tanto a vovó, o vovô, chore. Mas ao chorar, você que conheceu esse Jesus, que não é esse Jesus, que a teologia, que o retrato de algo, não, você conheceu a pessoa de Deus chamada Jesus. Você tem experiência com o Espírito Santo, o conforto vem, o consolo vem. Sim, é isso. Choramos por essas preciosidades. Choramos porque não há arrependimento na geração, e não tendo arrependimento, a punição virá. Haverá de vir, virá, porque o juízo é justo e a ira é implacável. Veja o que Jesus padeceu. Você não vê a ira sobre o santo do Senhor, naquela cruz? Ele padeceu toda a ira, porque o juízo é justo e é implacável. Agora, quem não se arrepende, quem não está debaixo do sangue do Cordeiro, estará debaixo desse juízo. Só há uma maneira de vir. E a igreja precisa chorar por essa ausência de arrependimento, bater na porta da misericórdia. Choramos como intercessores, porque muitas vezes vimos que não há um dourar da pílula. Pode subir a equipe de louvor aqui, já estamos encerrando. Não há um dourar da pílula. Sabe, seguir Jesus tem que ser homem, tem que ser mulher de Deus. Porque quando a coisa bate feia, há muito que sai fora. Quando gritam, há incêndio no prédio, muitos correm para fora. Quando a coisa aperta, há muita gente achando que Deus deixou de proteger a sua igreja porque não tem revelação.
Há muita gente achando que Deus se tornou indiferente, que Deus não é mais com a igreja. Gente com medo de profecias que liberaram, que vai acontecer. Olha, manos, é uma época de pandemia, é uma época de guerra mesmo. Preparemos, porque além da guerra da saúde, ainda teremos a guerra financeira. E a igreja precisa estar forte e fortalecida no Senhor, segurando em Deus. Sabe, minha palavra para você, ó enlutada igreja, a você amigo enlutado por um amigo, a você filho enlutado por algum de seus pais ou pelos pais, a você neto, neta pelo vovô, pela vovó, a você esposa pelo marido, a você marido pela esposa, aos enlutados, choremos. Choremos. Eu disse, minha alma procura a minha mãe. Eu dirigi a minha caminhonete. Sempre que a gente ia para algum lugar de passeio, eu conferia no retrovisor, porque ela sempre sentava à direita no banco do passageiro. E eu via ela pelo retrovisor. Impossível dirigir aquele carro e não procurar ela ali. Mas eu sinto o consolo e o conforto do meu Senhor. Eu procuro meu amigo Tigrão, porque toda semana eu dizia para ele, conte uma piada. As piadas que ele contava, só eu e ele sorríamos, e sorríamos muito. Quem estava perto ficava até ofendido. Chorei pela Jussara, que não pôde continuar fazendo seu filho de 3 anos crescer, e não vai poder continuar. A missão é para outros. Chorei pela pastora Tânia, e pelos filhos e esposos que eu vi, pela Karine, Gabriel e tantos outros irmãos. E devemos chorar. Eu estou ensinando a igreja, aprenda a ouvir a dor de quem sente a dor, porque a dor de quem sente é que sente. Mas precisa ser empático. E nós choramos. Mas não choramos desesperados, choramos confortados pelo Senhor. Choramos confortados. As pessoas que se foram são insubstituídas enquanto pessoas, mas há uma pessoa que preenche essa lacuna de uma maneira tão poderosa. Essa pessoa é o Espírito Santo, e Ele derrama um amor. Você sabe quantas vezes eu comecei a chorar por minha mãe, e de repente via o meu amigo Jesus vir, e no meio daquela saudade ele, eu sinto Ele me segurar, dizendo, filho, é só mais um tempo. Eu achei que eu tombaria nessa guerra por causa de uma visão, e eu não tombei. Não. E eu perguntei, meu Senhor, por que está aqui? Aqueles que foram, acabaram a carreira, os que assim aplicaram, e eu posso assinar isso pela vida do Gonzaga, pastor Gonzaga, combateu comigo aqui um bom combate, com a igreja paternal, está na glória do Senhor para receber o galadão, encerrou, para ele foi. Mas eu disse, Senhor, porque quem está ficando, digo para vocês, quem está ficando tem que ter essa responsabilidade, da responsabilidade que Deus confia a nós, para cuidar da noiva dele. Vocês no louvor, fazer sempre o melhor louvor, cantar com a melhor voz, com melhor aplicação. A noiva que geme e chora, darei, meu Senhor, do dom que me deste, o melhor que tens para a tua noiva. Eu quero cantar e a tua noiva cantar comigo. Eu quero conduzi-la à adoração ao Senhor. Aqueles que pregam, pregar como se fosse o último dia da sua vida, porque dia 28 de fevereiro poderia ter sido a última mensagem que vocês ouviriam de mim. Mas Ele confiou a mim mais alguns anos, não sei quantos. E só foi isso, porque eu já tinha dito, pode me levar. Não tenho medo dessa morte horrorosa. Eu tenho mais medo de entristecer o meu Senhor. Quem é perto de mim sabe, antes dessas coisas acontecer, eu abri o coração na minha mesa de governo e disse, eu temo que quando a morte bater na minha porta, eu desonre o meu Senhor. Mas eu não desonrei, porque naqueles primeiros dias eu tinha certeza que morreria a cada hora que passava, e eu esperava que ela me levasse. Eu ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava, e então comecei a ficar magoado, porque Senhor, por que então não muda isso? Queridos, Ele pode mudar. Em algumas horas eu dormi, acordei, o mal tinha ido embora,
tinha ficado alguns balanços, e eu sabia, e eu chorava sozinho, naquele hospital, os companheiros deitados, porque estavam nas suas lutas, e eu chorava, eu que não conseguia descer da cama para ir ao banheiro, porque se eu fosse, eu não respirava. Agora 3h15 da manhã, debaixo de um toró de chuva lá fora, eu acordo, tiro o oxigênio, e eu tinha ido ao banheiro e quase morri, então não queria ir mais, mas a primeira coisa que eu fiz foi tirar e caminhar segurando na parede, chorando, porque poucos metros de distância do oxigênio era a morte, mas agora eu já não morria mais. Joelso, eu fui visitá-lo porque passou um vale parecido, terrível, e deve estar assistindo. Deus é tremendo, acrescentou dias de vida a todos que venceram, a todos vocês que estão me ouvindo. O grande grito de Deus para a noiva é avante, 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 porque se queremos encontrar com aqueles que já foram, se queremos encontrar com aquele que está lá, precisamos ser avante. A igreja precisa se apaixonar, chorar pela ausência de arrependimento, pelas pessoas que estão insensíveis, que não se importam mais com santidade, que não se importam com a obra de Deus, gente que não sabe chorar por estes, chorar enquanto caminhamos, sabe, chorando e gemendo, levando a boa semente, não é qualquer semente, a boa semente da vida nova, a boa semente da esperança, chorando e gemendo. Então voltará com seus feixes na mão. Isso fala da recompensa daqueles que em meio à sua dor e perda não se perdem, porque são direcionados pelo Espírito Santo. Eu convido você, sabe, igreja, a ser empática. Alguém disse para mim: pastor, eu fui visitar alguém e ele fala alguma situação, essa pessoa depois de 50 anos de casado, liderando uma igreja pequena, mas amando aquela igreja, ele e a esposa foram acometidos, ele conseguiu passar, mas a esposa não, e aí todo mundo diz: mas parece que ele ficou com um problema psicológico. Como não ficar? E a pessoa disse: olha, parece que ele repete várias histórias, a história a mesma vez. Eu falei: sim, porque é o grito da alma dele, e ele está tentando traduzir essa dor, e às vezes as lágrimas não bastam, tenta balbuciar, e vai falar, e vai repetir a história que o arrasou. Empatia, chorar com os que choram. Eu disse para você que eu não quero ter uma igreja melancólica, mas eu não quero ter uma igreja insensível, aquela pessoa que chega em quem está e tenta desviar o assunto para a pessoa não falar, entende? Deixe quem está sofrendo direcionar, e depois você direciona, depois que tudo terminar, com muita esperança e muita força. A igreja não sabe, alguns vídeos que eu liberei de dentro do hospital foram depois de muita luta, muita dor, sabendo que tinha gente fora que precisava ter esperança, porque tinham fé no Deus que o pastor Hamilton prega, mas ficaram assustados. E eu fiz alguns pequenos vídeos debaixo de pressão e de angústia total, e eu liberava aquelas palavras, sabe? E depois eu desligava e voltava na minha luta de morte, meu Deus, ajudando quem estava ali dentro a não perder a esperança, enquanto a minha mesmo parece esgotar-se, porque eu estava na porta de algo muito ruim. Eu quero orar por você, amada igreja, e dizer: avante, avante, seja empático, dizer para você que sim, é importante uma palavra, estamos juntos, mas não é uma palavra, um slogan, é uma atitude como Humberto teve comigo, como, sabe, como Vitor disse: pastor, eu não tenho medo, eu te ajudo, eu vou com o senhor onde for preciso. Humberto saiu da casa dele, entrou na minha casa, a pastora Denise, Vitor, sabe, esse povo juntou, e teve dia que eu sabia que estava todo mundo em casa isolado e não tinha o que fazer, e eu dirigi o carro, dando febre, quase para dar desmaio dentro do carro, para levar minha mãe e minha esposa ao hospital, porque não queria ter contágio mais com ninguém. Naquela segunda-feira, que Humberto foi tirar o carro do estacionamento, voltou, o Vitor já tinha ido um dia anterior, e aí ele pegou o meu carro, tirou, e viu que eu não conseguia voltar dirigindo, que eu não conseguia esperar o resultado, 2h30, me levou para casa, voltou.
quando ele voltou para casa, quando ele voltou para o hospital, 11h40 e tanto, ele pegou o resultado e o médico falou: se você não levar ele agora para um hospital com oxigênio, o próximo apagão que ele tiver, ele não volta. Todos esses desmaios é o que está causando nele falta de oxigênio e fraqueza, ele não vai resistir. E então começou aquele jogo e juntou muita gente. A pastora Cláudia ligou e eu fui para Bela Vista ser cuidado por eles. Bendito seja o Senhor Deus naquela cidade, que a bênção esteja sobre aquele povo. Só quem passou essas coisas. Eu sei que uns passaram e é verdade, teve gente que passou como se nada fora, louvado seja Deus. Mas eu e alguns passamos por esse vale terrível. Outros não resistiram. Mas aqueles que resistiram estão aqui. Você que passou bem, avante. Eu como pastor estou dizendo para você: levanta a igreja. Você pode orar comigo agora e agradecer o Senhor que tem confiado em você, a obra dele. Como? Eu falei para ele: eu nunca vou esquecer, porque o dia que eu vim buscar o Senhor, eu nunca, não tenho vergonha de dizer, eu era um drogado, um homem imoral, todo sujo e lameado, e ele me abraçou naquele dia. Eu nunca vou esquecer ele ter me abraçado, como ele me abraçou, eu nunca vou esquecer, nunca. E ele confiar a mim, que eu seja ministro de sua palavra, que eu seja exemplo para pessoas. Imagine, Jesus confia em você. Você que um dia teve escravizado na mão de um pecado horroroso. Você é exemplo para aqueles que estão lá sofrendo. O pecado não é bom. Você que um dia teve preso nas garras de um vício, seja do que fora, e ele te libertou. Agora ele confia em nós. E ele sabe que é momento de vale, de lágrimas e choro, onde tem perdido coisas e tem se perdido pessoas. Mas ele continua dizendo: avante, igreja, avante, amada minha, avante. Mais um pouco estaremos juntos, e eu recompensarei aqueles que assim o fizerem. Avante, viúva, eu tomei o teu esposo para mim e serei o teu próprio marido. Ah, querido irmão, você enviou a sua flor eu colhi no seu jardim, mas eu te darei um jardim tão belo. Confia em mim, diz o Senhor. A você que não tem mais o colo do vovô, aquelas histórias boas, eu sou o teu Senhor, que te darei conforto. Confia em mim, amada igreja. Confia, que este mundo veja a nossa coragem, sabe, de enfrentar, de ousar, de amar, de ter empatia. Oremos ao Senhor.